Bom dia, graça e a paz, irmãos. Meditação de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Vamos ler aquilo que diz a palavra em Romanos capítulo 6, para a nossa meditação nesta manhã. Romanos capítulo 6, a partir do verso 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Escravos do pecado. Quantos ainda vivem como verdadeiros escravos do pecado? E eu quero mais uma vez lhe avisar sobre algo muito sério, muito importante, porque mais incrível do que pareça, o óbvio precisa ser dito e repetido até que as pessoas saibam, entendam, aprendam e se convertam verdadeiramente. É interessante que todos nós estamos já, não digo cansados, mas já ouvimos por diversas vezes orientações do tipo: beba água, beba muita água, esteja sempre bebendo água, né? Esteja sempre bebendo água, beba muita água, água faz bem para a saúde, água retarda o envelhecimento, água faz bem, melhora o funcionamento do intestino, enfim. São vários os avisos, as lembranças do bem que a água nos faz. Nós sabemos disso, nós temos esta informação e mesmo que não tivéssemos a informação por completo, muitas das coisas que são ditas em relação ao consumo da água, a importância de se beber água, o nosso próprio corpo nos indicaria a necessidade de beber água, né? Não precisaria de ninguém nos dizer que sem água nós morreríamos. Nós sabemos muito bem disso, entendemos isso e por isso bebemos água. Certo? Em relação à alimentação também, olha, tem uma boa alimentação, uma alimentação rica em nutrientes, uma alimentação que seja variada, né? Consumo de verduras, de legumes, nunca deixe de se alimentar bem. Alimentar bem é importante para a saúde física, para a saúde mental. Portanto, nós nos alimentamos. E mesmo que ninguém viesse a nos orientar em relação a isso, a nos alertar em relação a isso, a gente procuraria, na medida do possível, se alimentar bem. Desde meninos nós ouvimos a importância de tomar banho, a orientação: tome banho, vá se lavar, vá se cuidar, lave-se bem, lave tudo certinho, direitinho. E mesmo que nós não observássemos com atenção esta orientação, estas ordens por parte dos pais para nos cuidarmos, né? Termos a higiene, fazermos a nossa higiene, todos iriam perceber a nossa necessidade de se cuidar, de se lavar, não é verdade? Portanto, nós estaríamos, mesmo sem esta orientação, tomando banho, nos cuidando. Agora, quantas e quantas vezes nós somos orientados a nos convertermos verdadeiramente? Quantas e quantas vezes nós ouvimos o alerta, a orientação para que nós deveríamos abandonar o pecado? Só que quando você não abandona o pecado, muitas vezes essa prática do pecado pode não ser vista por outras pessoas. Mas você sabe que o fim do pecado é ruim. Quando você está disposto a pecar, você se faz escravo do pecado. E tendo o escravo como senhor, você vai receber por parte dele um pagamento. Só que a retribuição do pecado a você, sendo ele o seu senhor, é a morte. Só que não é uma morte física, é uma morte espiritual, é uma morte eterna.
Meus queridos, quantas e quantas vezes vocês foram alertados em relação a isso, a essa morte eterna, a essa morte espiritual, a este pagamento que o Senhor, entre aspas, pecado, tem para lhe retribuir. E até quando você vai insistir, persistir nesse tipo de vida, fazendo do pecado o seu Senhor? Seja livre, meus irmãos. Sejam livres em nome de Jesus, livres para se tornarem escravos de Deus e colher da parte do Senhor o fruto que leva à santidade, à vida eterna. Hoje, mais uma vez eu digo, o que você muitas vezes já ouviu, o que talvez até já tenha entendido, mas ainda não houve nenhuma transformação, nenhuma modificação na sua vida, nenhuma conversão. Você continua seguindo a mesma trilha, o mesmo caminho. Faça uma conversão e retorne. Siga por outro caminho, para que você alcance outro destino. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele sim é o nosso Senhor. Abandone o pecado. Você já ouviu este aviso? Este alerta. Falta agora você entender que mesmo que as pessoas não saibam qual é o seu pecado, mesmo que não seja algo aparente, visível aos olhos dos outros, para as pessoas parece que está tudo bem, mas você sabe, abandone este pecado. Em nome de Jesus, urgentemente, antes que você receba a retribuição, a paga da parte do pecado para a sua vida. Pense nisso em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã. Te agradecemos, Pai, pelo seu sacrifício ali na cruz por cada um de nós. Não somos merecedores de tamanho sacrifício, mas o Senhor, por amor, o fez para que tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar através do Senhor com o Pai. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus, a vencer o pecado de todos os dias, as tentações de todos os dias. Ajude, Pai, a mim, aos meus irmãos, a abandonarmos para sempre os nossos pecados, aqueles mais escondidos, desconhecidos das outras pessoas, mas que tanto desagradam ao Senhor. Ajude-nos a verdadeiramente nos convertermos de nossos maus caminhos, a nos arrependermos de coração, Pai, genuinamente, verdadeiramente, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.